Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 9, lição número 3 do treinamento SQL Server para não DBAs do Learning 365. Neste vídeo, vamos falar um pouquinho mais sobre os jobs presentes no SQL Server. Chegamos na parte que todo mundo acho que queria ter interesse sobre o SQL Server Agent, né? Como que eu agendo jobs dentro do SQL Server. O Agent ele é uma ferramenta poderosíssima dentro do banco de dados, porque ele possibilita aí que a gente possa fazer uma série de desenvolvimentos sem às vezes uma série de agendamentos sem até necessitar da nossa aplicação algum desenvolvimento de código. Então o legal é isso, eu posso ter uma store procedure dentro do banco de dados que eu gostaria que ela fosse executada de tempos em tempos e eu posso utilizar o SQL Server Agent para rodar esse procedimento sem precisar que alguém desenvolva alguma coisa na minha aplicação especial para isso. Também falando do DBA, isso é muito importante para o DBA agendar suas rotinas, sejam elas quaisquer, né, seja aí rotinas de backup, rotinas de manutenção da integridade dos bancos de dados e por aí vai. Né? Então, a ideia aqui é o seguinte, vamos mostrar como que cria um novo job do SQL Server. Aqui, pessoal, eu vou mostrar, ó, novo job, tá? Aqui eu acho que é bem interessante. Como boa prática, lembrem-se disso. Você vê que ele pega a conta de serviço que está rodando o SQL Server Agent. Para vocês terem noção, na verdade ele pega a conta que está logado, né? Eu estou logado com o SQL Service, que é a conta de administrador. Mas é interessante, pessoal, que vocês utilizem sempre o SA como owner do job, para evitar quaisquer problemas aí de problemas de execução, tá? Outra coisa muito legal aqui é que você pode categorizar esse seu job. Então, dependendo para o que você utiliza ele, você pode criar uma categoria aqui. Então, ó, por exemplo, eu posso vir aqui criar, eu posso vir aqui, ó, Data Collector, por exemplo, ele vai me mostrar quais são os jobs que eu tenho aqui dentro e assim por diante. Então, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, colocar manutenção, vou colocar aqui backup, backup full, por exemplo. Aqui eu posso dar uma descrição, eu acho que isso aqui é muito importante, apesar de parecer algo muito simples, eu acho que é importante, backup full do banco de produção. Isso aqui, se você tem mais de um DBA na empresa, é muito interessante você popular isso e até mesmo colocar o contato da pessoa quem criou, eu acho isso muito importante. O segundo passo aqui, na verdade, é criar os steps, né? Criar os passos desse job. O que, que ele vai fazer, né, pessoal? Então vamos lá. O primeiro aqui é criar um novo passo, eu vou clicar em New. E aqui eu vou dizer o que, que ele vai fazer. Primeiro, executa backup, por exemplo. Então, eu vou dizer aqui o que tipo que ele é. Vocês olhem aqui, ó. Eu tenho Operating System, por exemplo. Ele pode vir aqui executar um comando do Windows, tá? Comando cmd. Eu posso vir aqui chamar um PowerShell também. Executar realmente um comando PowerShell. Eu posso chamar o pacote do Integration Service. Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês. E o que a gente quer aqui nesse momento é Transact SQL. Ou seja, eu quero executar um script em SQL Server, né? Então tenho aqui qual o contexto do banco de dados que vai executar. Como é um banco, como é um backup, pode estar em qualquer contexto. Eu vou deixar aqui no banco de dados master. Então backup database. Eu vou pegar o nome do meu banco aqui, to disk, e aqui, pessoal, vou só criar uma pasta. Então vamos lá, wwi.back with compression stats igual a 5 init, sempre para inicializar a mídia do arquivo do backup. Aqui no Advanced eu também tenho algumas propriedades bem interessantes, pessoal, e isso é bom vocês se atentarem, tá? O primeiro passo é o que você vai fazer no job se ele executar com sucesso? Você quer terminar ou você quer ir para um próximo passo? Ou você, dependendo da ação que você estiver executando aqui, se às vezes, por exemplo, se for uma checagem, digamos que você queira verificar se o banco de dados ele está online. Caso ele esteja offline no momento, você simplesmente ignora, né? Então você poderia mudar a ação do que ele faz caso a verificação, caso o processo que aconteceu aqui dentro seja com sucesso. Ele pode fazer uma tentativa também, ou seja, era no sucesso você vai, por exemplo, para o próximo passo, mas a primeira tentativa não foi com sucesso, deu falha. Você quer tentar? Sim, eu quero tentar quantas vezes? Eu quero tentar mais uma. Posso colocar um intervalo aí? Sim, então daqui 60 segundos você tenta novamente. 60 segundos não, né? Um minuto porque ele está em minutos.
E em caso de falha, o que eu quero que faça? Aqui é a mesma coisa. Se falhar esse job, por exemplo, você verificou, tentou conectar no banco, o banco estava offline, ou seja, vai retornar uma falha, né, de comunicação. Então isso é uma falha, uma ação de falha. O que você quer que aconteça? Legal também. Aqui você pode jogar o output para um arquivo. Então, ó, por exemplo, vou criar aqui um arquivo texto, tá? Então, output, tá? Aqui eu vou incluir isso aqui, ok, para ele incluir tudo o que aconteceu dentro do step no output, né, na saída. Ou seja, eu coloquei, se vocês viram aqui, eu coloquei, por exemplo, esse status igual a 5 para reportar, né, o andamento. Então eu quero que inclua aquele status que está acontecendo dentro do step no histórico daquele arquivo. E eu estou colocando para ele fazer, para ele jogar aqui. E aqui, se eu quero rodar ele como um usuário, né? Mas no meu caso aqui, como o SA é usuário administrador, ele vai conseguir rodar sem problema nenhum. Pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso, a gente continua na parte 2 de criando um job no SQL Server.